Olá, meu nome é Laís e eu darei as aulas de cinema aqui do Laboratório Despertar. Queria começar falando que durante todo o nosso curso, durante as 4 aulas de cinema, a gente vai conversar sobre filmes possíveis de fazer em casa, filmes possíveis de fazer com aqueles equipamentos que a gente já tem, que a gente pode pegar emprestado ou até mesmo que a gente pode comprar baratinho no shopping trem. Pra quem tá pegando trem, eu sei que tem gente que tá ficando em casa, tem gente que tá trabalhando e eventualmente pega o trem, né? Por quê? A gente pode fazer grandes filmes com o nosso celular ou com uma câmerazinha velha que a gente tem em casa, mas que grave vídeo. A gente pode fazer filme com qualquer tipo de equipamento, porque o que vai fazer com que nosso filme fique bom ou que ele fique ruim é a narrativa, é o jeito que a gente escolhe de contar uma história. E isso se aplica tanto para ficção, os filmes que a gente escreve um roteiro, escreve uma história que não existe, uma história baseada na nossa cabeça, em ideias que a gente tem, e isso serve também para documentários, filmes que a gente faz a partir de um recorte do real. Não é simplesmente eu ligar a câmera e deixar que as coisas aconteçam na frente dela. Quando eu vou filmar o real, me planejo um pouco e eu tenho todo um jeito de contar essa história para passar a ideia que a gente quer com o filme. Dentro disso, eu queria dizer que realmente, então, a gente pode fazer filme com qualquer coisa. Câmera espiã de caneta, câmera de segurança, câmeras antigas, câmeras profissionais, e vamos focar agora em falar sobre fazer filme com o nosso celular. Então vamos pensar o que é o celular pra gente hoje em dia, assim. Então o celular já virou meio que uma extensão do nosso próprio corpo. O celular é uma coisa muito particular de cada um. A gente dificilmente divide nosso celular com alguém. A gente fica aflito muitas vezes quando sai de casa e esquece o celular, porque ele virou uma conexão da gente com o mundo. O celular funciona tanto como uma janela, quanto como um armário. Janela no sentido de a gente olha o mundo através do celular e a gente escolhe retratos e recortes nossos para mostrar a partir do celular. E armário no sentido de que a gente acumula muita imagem no celular também, né? Seja registros que a gente faz que não vão para lugar nenhum, um monte de foto igual, de coisas que a gente quer mostrar rapidinho para alguém, seja aquele monte de mensagem, de imagens que a gente recebe em grupos do WhatsApp, que a gente olha na hora, cumpriu o papel e a gente não vai ver nunca mais. Mas tá ali acumulando espaço na memória do nosso aparelho. Como a gente olha o mundo, como a gente escolhe filmar alguma coisa a partir de um apetrecho que já é tão carregado de coisas nossas. Ele já é carregado do nosso olhar. Só daí já dá pra gente ter muita ideia de como fazer um filme com o celular. A gente vai ver nas próximas aulas, e começando hoje, que a gente tem 2 conceitos básicos no cinema: a opacidade e a transparência. Hoje a gente vai começar falando da opacidade. O que é a opacidade no cinema? É quando a gente assiste um filme e os artifícios que foram usados para fazer esse filme se revelam. A gente tem cortes secos, então a gente tá entrando na história, mas já tem um corte seco que passa para uma outra cena, que passa para uma outra cena em outro lugar, e a gente é lembrado a todo momento que a gente tá assistindo um filme. A câmera muitas vezes treme, a gente muitas vezes tem interferência de outros equipamentos, então o som às vezes, sei lá, estoura um pouco, a gente tem o boom, o microfone, né, entrando em quadro, a gente é lembrado a todo momento que a gente está vendo um filme. Essa é a opacidade, quando os artifícios se revelam. E eu acho que o celular pode trazer muito dessa estética. Essa estética pode servir a uma narrativa para que a gente escolha fazer com o nosso celular. Por quê? O celular pode trazer essa estética do processo. A gente revelar a todo momento na nossa narrativa que a gente está fazendo um filme com o celular.
Então, muitas vezes gravando com o celular, o áudio pode ficar meio estourado, ou quando a gente faz movimentos rápidos, a imagem fica um borrão, a câmera treme mais, porque ela é menorzinha e a gente segurando com a mão às vezes dá uma tremida. Ou, por exemplo, a gente pode gravar com o celular na vertical e quando passar para o computador, vai ter aquelas bordas pretas ao lado, que a gente vê em telejornal, quando os espectadores mandam os vídeos para aparecer. Os jornalistas sempre falam, filme com o celular na horizontal, que a imagem vai se aproximar de uma câmera. Mas muitas vezes a gente pode usar os ruídos que o celular apresenta para contar uma boa história também. Então a gente pode filmar com o celular na vertical, evidenciando que a gente está filmando com o celular. E a gente pode também, levando a outro nível, instalar aplicativos que gravem a tela do celular, para a gente inserir isso na nossa história. Sobre isso, temos 2 filmes brasileiros muito interessantes. Filmes gravados com o celular e que usam, muitas vezes, mais no segundo do que no primeiro, essa estética do processo, essa estética da opacidade. Os filmes são Five Cows e 7 Vidas. No Five Cows, o diretor fez tudo pelo celular. Ele chamou as atrizes pelo celular, ele escreveu o roteiro pelo celular, ele filmou com o celular, editou e inscreveu o filme em editais, tudo pelo celular. Ele também fez alguns experimentos de colocar celular em bolso e deixar gravando, de amarrar o celular no corpo das atrizes e gravar, coisas que, assim, é um pouco impensado ou pelo menos mais complicado de se fazer com uma câmera profissional. Já no filme 7 Vidas, o filme conta 7 momentos de um celular, passando pela mão de 7 pessoas, de 7 grupos de pessoas. O filme inteiro é gravado pela câmera desse celular e fala sobre esse celular. Então a gente vê situações muito casuais, o cara gravando os amigos dele, gravando ali uma mesa de bar, ou o celular esquecido ligado numa banquinha de camelô, coisas do tipo. Eles usam bastante da opacidade pra fazer uma história bacana, feita com o celular e sobre o celular, muitas vezes, mais no segundo filme do que no primeiro. E nós temos alguns festivais, inclusive, para filmes feitos com o celular. A gente tem o festival Curta no Celular, em Taubaté, Filmae, em Brasília, e Celucine. O Celucine não é só para filmes feitos com o celular, mas ele incentiva a fazer filmes com o que a gente tem em casa. Fora esses festivais que são dedicados a filme com o celular, qualquer festival é aberto a receber um filme feito com qualquer tipo de instrumento pra gente gravar. Até uns mais antigos, tipo câmera, Super 8. Festivais adoram quando a gente dá uma inovada no jeito de fazer a história, na forma do filme. Então é mais um incentivo pra gente explorar essa ferramenta que a gente já tem. Em vez de investir numa câmera, quero começar a gravar, eu me sinto ainda inseguro, gente, começa pelo celular. E levando essa questão do celular a um outro nível, eu não poderia deixar de falar de uma entrevista performance do Godard. Godard é um cineasta francês, foi muito influente no movimento Nouvelle Vague, nos anos 60, e ele faz filmes até hoje. E em Cannes, em 2018, ele ia dar uma coletiva, passou um filme dele, ele também era homenageado, e ele ia participar de uma coletiva de imprensa. Tá todo mundo esperando o cara, né, super famoso, e em último momento ele falou, ele mandou mensagem, avisou que ele ia aparecer por videoconferência, mas ninguém tinha se preparado para ser dessa forma. Então o assistente dele ficou na frente da plateia inteira, dos jornalistas, de todo mundo, segurando o celular bem no alto, e todo mundo falando com o Godard numa telinha minúscula. Então muita gente ficou filmando esse momento, filmando com o celular, uma tela de celular, em uma situação que só se torna interessante se a gente sabe o que está acontecendo. Porque a gente vê uma galera filmando, um cara levantando o celular, não é tão interessante, mas se a gente sabe o que está por trás, fica interessante. E ainda falando sobre o Godard, ele traz muito uma reflexão sobre pensar com as mãos, como se a gente, com o tato, pudesse organizar nossas ideias. E filmar com o celular é muito fazer o cinema com a mão. A gente vai filmar segurando a câmera na mão, o botão, a gente apertando na tela, touchscreen, né? Mãos na tela o tempo inteiro, a gente editando nesse aparelho também,
gravando o som nesse aparelho, a gente muitas vezes distribuindo com o aparelho, enfim, a gente editando no touch, pegando com a mão um pedaço do filme para grudar em outro. Então, fazer cinema no celular tem essa questão de fazer com as mãos, de pensar com as mãos, e é uma equipe inteira na sua mão, em 2 mãos, nas suas mãos. Tudo isso pode parecer um pouco abstrato, pode estar meio nebuloso no começo, enfim. Essa primeira aula é pra gente começar a soltar a imaginação, começar a soltar até mesmo o corpo, em jeitos de segurar a câmera, pra gente fazer outros filmes ao decorrer dos nossos 4 encontros. E pra hoje, eu gostaria de propor que a gente fizesse um filme, um mini-filme, um filme de 1 a 3 minutos sobre o nosso celular, filmado com o nosso celular. Mas não pode ser um review, não posso ligar meu celular, sentar na frente da câmera e dar as características dele. Não, eu quero que a gente explore as capacidades, a gente encontre os limites da câmera do nosso celular. E para isso a gente pode testar os movimentos de câmera muito rápido e muito devagar para ver como a imagem se comporta. A gente pode filmar com a internet ligada e deixar os sons de notificação interferirem no som da nossa gravação. A gente pode utilizar de aplicativos que gravem a tela, gravar uma videochamada, gravar uma interação da gente com uma rede social, gravar uma conversa, que a gente faça um filme sobre nossa relação com o celular usando o celular. É um desafio, vamos ver o que vai sair disso. Muito obrigada! E na próxima aula a gente vai falar sobre o conceito de transparência no cinema. Eu trarei dicas para melhorar o desempenho do seu celular na hora de gravar. E a gente vai entrar no conceito de cena, plano e enquadramento. É isso, muito obrigada e um beijo!